Alô galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo aí de apoio. Hoje nós vamos falar da matemática 2, do capítulo 6, começar a falar dos triângulos, certo? Se a gente for parar em triângulo, né, igual aqui, tem aqui na figura, logo na primeira página aí, isso aqui é um tipo de triângulo. Mas a gente observar no nosso dia a dia, né, ao redor do nosso dia a dia, a gente vê vários tipos de triângulo, não é só um tipo de triângulo. Então fique bem claro isso daí, tá? Então nós vamos aprender os seus elementos, as suas particularidades, né, em relação aos triângulos. Então vamos lá. Definição. Triângulo é qualquer polígono com três lados, ou seja, três segmentos consecutivos e não colineares em que os pontos de origem coincidem. Você pode ver aqui, ó, você tem aqui os segmentos, né, A, C, B, aqui AC e CB. Quando ele fala consecutivo é porque quando eu pego AC, CB, o C é o ponto comum entre o segmento AC e CB, e ele não é colinear, significa que também não está na mesma reta, né? Então aqui os pontos não estão na mesma reta. Mas quando a gente une esses pontos, a gente forma essa figura de três lados que é chamado de triângulo. Então vamos ver os seus elementos. Ó, quais são os lados? Os lados são segmentos de reta. Então quando eu pego aqui, ó, AB é um lado, AC é outro lado, BC é outro lado. Você pode ver que na anotação aqui do livro, ó, ele coloca aquela barrinha, né? Ele coloca a barrinha em cima, né, para significar que é um segmento de reta, ó. Tem um começo e tem um fim. Então os lados são segmentos de reta. Então por isso que a gente tem que ficar muito esperto na hora da notação dos lados. Se é segmento, a gente tem que colocar o tracinho em cima. Quais são os vértices? Os vértices são os pontos. Os pontos são nomeados com a letra maiúscula do nosso alfabeto. Então eu tenho A, B, C, são os pontos. As diagonais, né? O triângulo é o polígono que não possui diagonais. Seus ângulos internos são os ângulos que estão dentro da figura. Então, por isso que ele nomeou A, B e C. Então, por que ele botou o circunflexozinho aqui? Ele colocou um A minúsculo com circunflexo, para indicar que é um ângulo. Ângulo A, ângulo B, ângulo C. Esses são os ângulos de dentro, são os ângulos internos. O X, o Y e Z também tem um circunflexozinho, porque também são ângulos. Só que são os ângulos de fora, né? São os ângulos do prolongamento do triângulo, são os ângulos externos, certo? Então são os ângulos externos. Agora existe uma condição de existência. Para existir um triângulo, se ele te dá três segmentos, né? Ele te dá três segmentos. Para a gente saber se é triângulo ou não é, você tem que seguir a seguinte ordem. Eu digo o seguinte, que o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. O lado maior tem que ser menor que a soma dos outros dois. Se o lado maior é menor que a soma dos outros dois, eu posso considerar que os segmentos formam um triângulo. Então vamos ver aqui o exemplo, vou pegar logo o exemplo para a gente entender melhor. Vamos dizer que eu tenho segmentos 2, 4 e 6. Será que eu consigo formar o triângulo? Quem é o maior lado? Não é o 6? 6 é menor que a soma dos outros dois? Não. 6 é igual a 2 mais 4. Então eu não consigo formar triângulo. Você pode ver aqui, ó, que um lado, o lado 6, e o lado 2 e 4 ó, vão ter o mesmo tamanho. Você não vai conseguir formar um triângulo. Se eu pego aqui 2, 3 e 5, o maior lado é menor que a soma dos outros dois, também é igual. Eu não consigo fechar um triângulo. Então, para existir um triângulo, se liga nessa situação. O maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Para esse daqui, ó, 2, 4 e 5, eu consigo formar um triângulo? 5 é o maior lado.
é menor que a soma dos outros dois? Sim, 5 é menor que a soma de 2 mais 4. Se 5 é menor que a soma dos outros dois, eu consigo fechar um triângulo, ó. Eu consigo fechar. Isso é chamada condição de existência. Então fica a dica, galera, para dado, no caso, 3 segmentos, no caso são os lados, né, que querem formar os lados de um triângulo. O maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Aqui, ó, 2, 4 e 5. 5 é o maior lado, é menor que a soma desses dois. Então eu consigo formar um triângulo. Nos outros você viu que não deu como formar, não teve como eu formar, porque não caiu nessa propriedade. Então, repetindo, o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois para existir o triângulo. Agora, quanto à classificação de triângulos, nós vamos classificar o triângulo em dois tipos, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, nós temos três. Um é o triângulo equilátero, triângulo que possui 3 lados iguais. É aquele que possui todos os lados congruentes, significa todos os lados iguais. Então você pode ver que a marcação de igualdade aqui para os 3 lados. Triângulo isósceles. Triângulo isósceles é aquele que tem apenas 2 lados iguais. Então você pode ver que o lado AB e o lado BC são iguais. E o AC é diferente, que é chamado de base. Então esses dois lados são iguais e o outro não. Então esse nome é triângulo isósceles, tá? E uma característica do triângulo isósceles é, se eu tenho aqui esses lados iguais, os ângulos da base também têm a mesma medida, tá? E o triângulo escaleno é aquele que possui os lados diferentes, 3 lados diferentes. Então, a classificação do triângulo quanto aos lados, nós temos o equilátero, o isósceles e o escaleno. Equilátero, 3 lados iguais, isósceles, 2 lados iguais, escaleno, todos os 3 diferentes. Agora, a classificação quanto aos ângulos, ele pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Para ser acutângulo, já que eu estou falando de ângulo, observe os ângulos aqui internos, ó. Todos os ângulos são menores do que 90, então são chamados ângulos agudos. Então, o triângulo que possui todos os ângulos agudos, aqui ó, ângulos internos agudos, significa que é acutângulo. O triângulo que possui o ângulo de 90 graus, né, que possui um ângulo de 90 graus, que é chamado de ângulo reto, é chamado de retângulo. E o triângulo que possui um ângulo obtuso, que é um ângulo que está entre 90 e 180, é maior do que 90 e menor que 180, que é chamado de obtuso. Se possui o ângulo obtuso, é o triângulo obtusângulo. E aqui no aprofundamento, ele dá característica no Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é um teorema exclusivo do triângulo retângulo. O ângulo de 90 graus é esse daqui. O lado que está de frente para ele, que é oposto a esse ângulo, no caso aqui o A, é chamado hipotenusa. E os outros dois são chamados de catetos. Então ele diz o Teorema de Pitágoras, que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então por isso que ele diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse é o famoso teorema do tio Pete, Teorema de Pitágoras. E ele está falando aqui também no aprofundamento que nas áreas de figuras planas, às vezes para você calcular áreas de figuras, você pode dividir as figuras em triângulos. Por isso que eu sempre falo que área de figuras ou é a base vezes a altura ou é a base vezes a altura dividido por 2. Ó, olha aqui a área de um quadrado. A área de um quadrado é a base vezes a altura, A vezes A. Aqui se eu divido ele em duas áreas, né, que formaram triângulos, eu posso dizer
que é a base vezes a altura dividido por 2. Do losango, a mesma coisa, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. E também lá no trapézio eu posso dizer que a base maior mais a base menor vezes a altura dividido do 2. Então ele prova essas figuras aqui, as fórmulas dessa figura, através da divisão em triângulos. Tá, galera? Então esse aí, né, é mais um videozinho para ajudar no suporte de vocês. Um abraço, valeu!